10 Meninas que Mudaram o Mundo, capítulo 5. Susana Spurgeon. Susana sentou-se entre seus pais no banco da igreja e cravou os olhos no púlpito. É hoje que vejo o pastor entrar, disse consigo mesma, determinada a nem sequer piscar. Mas seus olhos foram ficando cada vez mais ressecados. Entre logo, exclamou baixinho, e suas pálpebras começaram a tremer, depressa. Por mais que tivesse se esforçado, Susana piscou, e na fração de segundo que fechou os olhos, o pastor surgiu no púlpito. Agora vou ter de esperar mais uma semana, resmungou. Naquela igreja não havia degraus para o púlpito. O pastor chegava por uma porta situada no fundo. Todo domingo Susana tentava vê-lo abrir a porta, entrar e fechá-la novamente. E quase todo domingo ela piscava. Será que ele sai mesmo daquela porta ou simplesmente surge ali? Pensou intrigada. Desviando o olhar do pastor, Susana resolveu encarar o regente do coro. Parece um sabiá gigante, concluiu após fitá-lo. As roupas que ele usa ficariam ótimas num advogado antiquado, mas nele ficam muito esquisitas. Por que será que os advogados antiquados usam fraque, calças até os joelhos e meias de seda? Reprimiu o riso. Essa barriga redonda o deixa ainda mais parecido com um sabiá. A menina pôs-se a rir furtivamente. Está tudo bem? Perguntou a senhora Thompson. Sim, mamãe, respondeu a filha, dessa vez tentando se concentrar no começo do culto. No início da adolescência, Susana aceitou Jesus como Salvador, mas com o passar dos anos foi perdendo o entusiasmo pela vida cristã, embora continuasse indo à igreja e gostasse de frequentá-la. Os cultos haviam perdido muito do sentido que tinham na época em que se convertera. Acho que não vou à igreja, decidiu certo dia. As mensagens não me agradam nem um pouco. O pregador é bom, mas me parece pouco preparado. Por favor, venha conosco, insistiram as amigas. Está bem, eu vou, cedeu Susana, mas só para satisfazê-las. Bem, antes de começar o culto, a igreja já estava lotada. Todos aguardavam o momento em que o portinhola atrás do púlpito se abriria. Dessa vez, Susana conseguiu ficar sem piscar. Quando o pastor entrou, mal conseguiu acreditar no que via. Em vez de um senhor formal, com roupas sob medida, entrou um pastor muito jovem, cujo terno parecia ter sido confeccionado por um alfaiate do vilarejo. Como se não bastasse, a gola do paletó era de cetim preto e no bolso de fora havia um lenço azul de bolinhas brancas. Ela jamais tinha visto algo parecido em toda a vida. E aquilo não lhe agradou nada. Isso aconteceu no domingo de 18 de dezembro de 1853, data da qual Susana jamais se esqueceria, pois aquele jovem de lenço de bolinhas viria a ser seu marido, Charles Spurgeon. O Sr. Spurgeon me presenteou com O Peregrino de John Bunyan, escreveu Susana em seu diário algum tempo depois. Esse livro me ajudou muito. Apesar de cristã há anos, parece que eu havia perdido meu amor pelo Senhor. Ainda bem que Deus nunca perde o amor por seu povo. Sinto-me como se tivesse me apaixonado por Jesus novamente. O Sr. Spurgeon acertou em cheio quando me deu esse livro de presente. Não consigo entender por que não gostei dele quando o vi pregando pela primeira vez. Agora entendo por que centenas de pessoas vêm ouvi-lo. 8 de janeiro de 1856, disse consigo mesma ao acordar naquela manhã. Nosso casamento é hoje. Susana passou quase a manhã toda orando e depois começou a se arrumar. O que está havendo? Perguntou o pai, quando a carruagem se aproximava da igreja no centro de Londres. O que essa multidão está esperando?
Acho que querem ver os noivos, insinuou o Sr. Thompson. A filha ficou apavorada. Mas há milhares de pessoas. Veja, tem até polícia tentando afastá-las. Susana avistou a rua transversal conforme a carruagem avançava. O trânsito está parado, exclamou, sem perceber que era a causa de toda a agitação. O pai sorriu. E a cena vai se repetir quando você e o conhecidíssimo Charles saírem da igreja casados. Charles Haddon Spurgeon era de longe o pastor favorito de Susana e o pastor favorito de toda a Londres também. Mas parece que um grupo de pessoas não gostava dele. Eram os jornalistas. Pouco tempo depois do casamento, Susana começou a colecionar recortes de jornais num álbum. Alguns fidedignos, outros cheios de calúnias sobre seu marido. Os jornais preocupam você? Perguntou Susana após publicarem um artigo muito maldoso. Charles sorriu. Quando olho para minha querida esposa, fico tão feliz que nada me preocupa. E quando vieram os gêmeos, nenhuma notícia distorcida seria capaz de abalar a felicidade de Charles. Ele ficou nas nuvens. Susana está demorando muito para se recuperar do parto, Charles comentou com um amigo médico. Ela só deve estar cansada, animou. Se um bebê já cansa, imagine 2. Meses mais tarde, Spurgeon conversou com esse amigo novamente, mas a resposta não foi tão tranquilizadora. Você tem razão, disse ele. Susana parece bastante debilitada. Vamos esperar que isso passe. Mas nunca passou. Embora melhorasse um pouco de tempos em tempos, havia semanas em que Susana mal se levantava da cama. Fico triste de vê-la tão mal, pensou Charles, e mesmo nesse estado raramente reclama. Gostaria que lhe trouxesse alguma coisa? Perguntou Spurgeon num dia em que Susana estava muito mal. Ela pensou um pouco e então sorriu. Um anel de opala e um rouxinol que cante para mim. O marido retribuiu o sorriso, sem saber se devia tomar o pedido de Susana a sério. Ele sabia, sim, que não podia comprar um anel de opala. Isto é para você, disse Charles algum tempo depois. Susana abriu a caixinha e viu o lindo anel de opala. Uma senhora lhe mandou de presente, explicou. Poucos meses mais tarde, Charles levou outro presente para a esposa enferma, um rouxinol para cantar para ela. Ela achou engraçado o jeito como a ave estufava o peito e gorjeava. Talvez o regente do coro da igreja que ela frequentava quando criança lembrasse mais um rouxinol do que um sabiá. Em 1875, Charles deu um livro de presente à esposa. É a versão final de meu primeiro livro, Lições aos meus alunos, explicou. Só falta ler mais uma vez para enviá-lo à gráfica. Susana olhou para o livro. Gostaria que todos os pastores da Inglaterra tivessem um exemplar desse. Spurgeon ficou sério e perguntou: o que pretende fazer para que isso aconteça? Agora foi a vez de Susana mudar de fisionomia. Será que ele fala sério? Pensou. De repente, Susana se lembrou de algumas economias que guardava numa gaveta, no andar de cima. Juntando essa quantia com o dinheiro que tinha no banco, descobriu que podia comprar 100 exemplares da obra. Assim começou o fundo do livro da senhora Spurgeon. Pastores que ganham menos de 150 libras por ano podem solicitar à senhora Spurgeon um exemplar do livro de autoria de seu marido. Divulgava o boletim de sua igreja um mês depois. Escute isso, Charles, exclamou Susana, ao abrir a correspondência do dia. Esse pobre pastor ganha apenas 60 libras por ano e há 10 anos não compra um livro. Ouça, disse em outra ocasião. O remetente dessa carta mal consegue comprar agasalho para os filhos, que dirá livros. E olhe só essa, começou no dia seguinte quando chegou a correspondência. Você vai ler mais uma dessas cartas tristes? Perguntou Charles. Não se deixe deprimir, afinal você está fazendo pessoas
carentes felizes. Não consigo entender o que está acontecendo, disse Susana ao marido que acabara de se sentar ao seu lado para conversar. Estamos recebendo doações em dinheiro enviadas ao fundo do livro. O valor é praticamente igual ao dos livros perdidos. Hoje chegou uma doação de 25 libras e recebemos cartas pedindo 25 libras em livros. Deus é tão bom! Charles concordou com Susana e, ao percorrer o quarto com os olhos, deparou com uma pilha de livros. Mas o que significa isso? Perguntou perplexo. A mulher balançou a cabeça pesadamente, demonstrando um certo desgosto. Infelizmente, as pessoas também nos mandam livros não muito bons, mas que, na opinião delas, podem ser úteis. Spurgeon levantou-se da cama e pegou os primeiros livros da pilha. Conselhos às mães, cartas a um filho, borboletas da Inglaterra. Que curioso! Como isso poderia ajudar um pobre pastor a preparar sermões? Susana, que estava no limite de suas forças, desabafou. Por que as pessoas acham que podem mandar qualquer coisa em forma de livro para sua exausta esposinha? Charles percebeu quanto a mulher estava pálida e sentiu um aperto no coração. Deu-lhe um beijo de boa noite e ela adormeceu, antes mesmo que ele colocasse os livros de volta no lugar. Você anda tão ocupada quanto uma pessoa que trabalha fora, disse Charles à mulher alguns anos mais tarde. E o mais incrível é que dá conta de tudo sem sair desse sofá. Se eu tivesse de sair desse sofá, não conseguiria fazer coisa alguma, replicou. Spurgeon concordou. Como eu queria vê-la bem novamente. Gostaria de que saísse e visse as cerejeiras floridas. Posso me contentar com a memória de que guardo das flores de cerejeira, disse. E antes que você fique ainda mais triste, quero que se sente e escute as boas novas. Charles puxou uma cadeira para perto de Susana e esperou. Se sua mulher tinha boas notícias, valia a pena prestar a máxima atenção. Hoje um amigo doou 100 libras para o fundo, começou. Fiquei muito feliz porque chegaram inúmeros pedidos esses dias. Depois, abri um segundo envelope em que havia uma fatura dos livros que comprei nos últimos 3 meses. Tinha me esquecido dessa conta. Se não tivesse recebido as 100 libras, o fundo teria ficado devedor em 60 libras. Deus sabia do que você precisava, ainda que você tivesse se esquecido, disse Charles. É assim que ele trabalha. Sei que não há muito que eu possa fazer, disse Susana, segurando a mão do marido, mas Deus sempre abençoou o pouco que faço. Spurgeon fez um sinal afirmativo e completou: centenas de pastores concordariam com você. Ao todo, quantos livros você já distribuiu? Perguntou um visitante a Susana em 1888. Ela abriu um enorme caderno de anotações que sempre a acompanhava e respondeu. Em 1881, distribuímos 7.298 livros e 10.517 sermões preparados por Charles. No ano passado, ou seja, 7 anos depois, distribuímos 10.311 livros e 21.227 sermões. Os visitantes admirou-se. Suponho que vão para toda a Inglaterra, comentou. A senhora Spurgeon sorriu e disse: não só para a Inglaterra, mas também para a África, para as Índias Ocidentais, entre outros países. E como você sabe para onde deve enviá-los? Indagou o rapazinho. Os pastores me escrevem pedindo livros. O visitante sorriu. Você deve receber muitas cartas. Susana folheou seu caderno. Essa coluna mostra quantas cartas chegam por mês. O jovenzinho foi percorrendo a coluna e mal conseguia acreditar no que via. Março, 481. Abril, 513. Maio, 498. Junho, 532. Julho, 657. Agosto, 755. Recostou-se na cadeira e nem sequer conseguia falar de tão impressionado. Será que a senhora Spurgeon vai conseguir manter o fundo do livro? Perguntou um presbítero da igreja depois da morte de Charles, em janeiro de 1892.
Nunca vi um casal tão apaixonado como eles. Ela vai sentir muita falta do marido. De fato, não havia palavras para expressar a saudade que Susana sentia de Charles, ainda que seus filhos gêmeos a visitassem quase todos os dias. No entanto, o fundo do livro não acabou. Quando penso em quantos livros meu querido Charles precisava para ver seu trabalho feito, sinto a vontade de me dedicar ainda mais aos pobres que não podem comprar livros, confidenciou Susana a uma amiga, pouco tempo antes de morrer. Você tem ideia de quantos pastores receberam seus livros? Perguntou-lhe a amiga. Susana sorriu e disse: sim, sempre mantive minhas anotações em dia e posso afirmar que mais de 25.000 pastores foram beneficiados pelo fundo. E tudo isso graças a Charles, que me desafiou a transformar meu desejo em realidade. Que desejo era esse? A amiga perguntou. Queria que todo pastor tivesse um exemplar do primeiro livro do meu marido. Então um dia ele me perguntou o que eu faria para tornar isso realidade. Desde então tenho feito tudo o que posso. Você sabia? Na época de Charles e Susana Spurgeon, a rainha Vitória governava o Império Britânico, reinado que se estendeu de 1837 a 1901. Coroada rainha aos 18 anos, Vitória casou-se com o príncipe Albert, que organizou em 1851 a grande exposição de desenho industrial. O evento ocorreu em Londres e contou com mais de 19.000 peças de todas as partes do mundo. A exposição foi realizada no Palácio de Cristal, uma construção de vidro e aço situada na Hyde Park. Belíssimos espetáculos pirotécnicos eram realizados nesse prédio que acabou destruído por um incêndio de 1936. Lembre-se, Susana Spurgeon não permitiu que a doença a impedisse de servir a Deus, mesmo sem conseguir levantar-se da cama, nem sequer para apreciar as flores de cerejeiras. O trabalho que realizou para Deus expandiu-se pelo mundo inteiro. Deus pode usar qualquer pessoa que o ame e nele confie para realizar grandes coisas em seu reino. Pense nisso. Susana ficou maravilhada ao ver como Deus proveu recursos para o fundo do livro. Quando precisou de dinheiro para comprar livros, o valor exato foi enviado ao fundo. Isso provou-lhe que Deus se encarrega de tudo. Pense nas coisas maravilhosas que Deus provê para você todo dia. Você crê que Ele proverá tudo aquilo de que você precisa? Há diferença entre aquilo que queremos e aquilo de que precisamos? Vamos orar? Obrigada, Senhor, por tudo o que o Senhor me dá. Obrigada pelos amigos, pela família, pela comida, pela bebida, por ter onde morar e o que vestir. O Senhor cuida de tudo aquilo de que meu corpo precisa. Obrigada por se preocupar com o meu espírito. Muito obrigada pelo seu imenso amor e por me perdoar dos meus pecados. Em nome de Jesus. Amém. E assim terminamos mais um livro de 10 meninas que mudaram o mundo. Se você gostou, não esqueça de curtir. E se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva e ajude o nosso canal a crescer. Um abraço e até a próxima.